Todos os dias eu lembro do meu filho, toda hora. Era um bom menino. O timbre da voz forte e marcante é de uma mulher que convive com a dor. Há 4 anos, ela perdeu seu filho de forma brutal. E para ela, como para tantas outras, o luto é um processo árduo. Mas a solidariedade que encontrou na união de mulheres lhe dá força para seguir não apenas como mãe, mas como mulher, disposta a lutar por um futuro em que os filhos não sejam arrancados de seus braços. Perdi ele com 16 anos, entendeu? Sonhava muito, era um menino inteligente, almoçou comigo, dormiu comigo, saiu para buscar uma bola e não retornou. É muito triste, é um vazio que a gente carrega pro resto da vida. A dor, a perda, os irmãos choram. E se a senhora pudesse voltar naquele dia 15 de janeiro, se a senhora pudesse ter o seu filho naquele momento de novo? Era um sonho realizado na minha vida. A senhora falaria o que para ele? Que eu amo muito ele. Muita saudade do meu filho. Essa mulher é moradora da Cidade Olímpica, bairro marcado por uma tragédia que tocou a alma de toda a comunidade. O assassinato brutal de 42 crianças e adolescentes vítimas do assassino em série Francisco das Chagas, responsável por ceifar a vida de jovens com uma crueldade indescritível. Desses, 30 foram no Maranhão e 12 no Pará. Mas um caso em especial comoveu ainda mais as pessoas. O de André Luiz Santos, de apenas 12 anos, que desapareceu sem deixar rastros, tornando-se mais um nome na lista de vítimas. A busca incessante de sua família e lideranças do bairro não teve o final esperado. Dias após o desaparecimento de André, a tragédia se concretizou. O menino foi encontrado sem vida em um matagal e a dor da perda tomou conta dos corações daqueles que o amavam. Mas a dor não foi em vão. Ela se transformou em ação e nasceu naquele momento, no mesmo local em que André e outras 2 vítimas estudavam, a União das Mulheres da Cidade Olímpica, em memória das vítimas, mas também como um ponto de acolhimento e resistência. Nessa sala estudava Raimundo Luiz Souza, que foi uma das crianças que foi vítima, na questão do caso do Chagas. Eliane, presidente da UNCO, volta no tempo há mais de 20 anos e relembra com emoção todos os dias que pareciam infinitos para os envolvidos naquela tragédia, momento em que todos viram suas certezas abaladas. As cenas chocavam e surpreendiam até mesmo os policiais mais experientes. Corpos de crianças sem roupas, encontrados em avançado estado de decomposição. As vítimas tinham sinais de tortura, alguns com dedos ou mamilos decepados, e todos carregavam uma marca assustadora: os órgãos genitais removidos, emasculados em linguagem técnica. A sala Meninos Emasculados não é apenas um espaço físico, mas um símbolo de união, resistência e luta por justiça. Aqui as famílias podem encontrar força e acolhimento, além de manter viva a memória das vítimas. Aqui o nosso apelo fica em questão das mães. Essas mães que passam por violência, que perdem seus filhos, que teria que ter um amparato maior do poder público para serem assistidas, porque fica a questão do emocional afetado, vem a depressão, vem a questão financeira, que essas mães não têm força para trabalhar, não têm um vínculo empregatício. São pessoas que vivem de trabalhos de diária e quando acontece um fato desse, elas ficam à mercê. Teve mães que ficou até com problemas, mentais, porque é algo que afeta o ser humano, é algo que destrói o ser humano e só quem pode dar esse apoio é Deus, E abaixo de Deus a gente se propõe aqui também tá de braços abertos, esperando aquelas que nos procuram, aquelas que buscam pela informação, pelo apoio, até pelo desabafo, porque são pessoas que estão realmente desfalecidas espiritualmente e desfalecidas fisicamente. E essa sala aqui é para dizer que Raimundo Luiz, Hemógenes, Alexandre e os demais, para nós, eles continuam vivos em nossa memória. E na memória de todos aqueles que conheceram, e essas fotos aqui a gente
mantém aqui justamente para ser um documentário, ser a prova que a gente também se importou, como mostra que se lutou, junto com as demais categorias da época que lutou bastante também. Sobreviventes de uma tragédia de repercussão mundial, as mães dos meninos emasculados hoje vivem no anonimato. O que a gente sabe é que houve um processo, andou, teve a sentença, e cada mãe dessa está nos seus lares, né? O Estado também abraçou, né? Contemplou elas com suas casinhas, porque a gente percebia a vulnerabilidade, né? Na questão da moradia, como eu acompanhei Dona Rosário e outras aqui. E hoje elas estão, não vou te dizer que bem, né? Porque bem elas nunca vão estar, mas elas foram assistidas, né? E hoje elas têm a casa dela que foi ofertada pelo poder público, né? De uma certa forma elas estão melhor do que antes em relação à moradia, mas o coração continua fragmentado, partido, né? E a alma chorando. Para a liderança da UNCO, a notícia da morte dessas crianças foi um chamado para a ação. Mais do que nunca era preciso dar um passo à frente e transformar a dor em luta, dar voz a essas mães que estavam caladas pelo sofrimento e, acima de tudo, buscar por justiça.